Olá, tudo bem? Muito prazer. Para quem não me conhece, me chamo Kátia e costumo compartilhar aqui no YouTube um pouco da minha rotina, meus cuidados com a casa, minhas compras, sugestões e dicas e tudo que faz parte do universo feminino. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente do que já mostrei por aqui. Nós vamos fazer uma receita de pão, sim, pão caseiro. Quem não gosta daquele pão quentinho, aquele cheirinho de aconchego tomando conta da casa? E é isso que nós vamos fazer hoje. Vou compartilhar com vocês a minha receita de pão, que eu sempre faço há muito tempo e que é uma unanimidade aqui em casa. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se gostarem, não deixem de curtir, deixar um like, um recadinho, um comentário e compartilhem com quem vocês acham que possa gostar do nosso tipo de conteúdo. Vamos para minha cozinha então? Bem, posicionei vocês aqui na minha bancada e eu não vou dar ênfase para o meu rosto, tá? Eu vou baixar a câmera agora para que vocês consigam acompanhar de fato a confecção e todos os ingredientes que eu vou acrescentar na receita, tá? Vamos passar os ingredientes primeiro. Vou baixar aqui a câmera. Primeiramente, onde é que... já vou tirar essa balança. Eu costumo fazer a minha massa de pão nesse meu bowl, nessa tigela aqui, essa vasilha. Por quê? Além dela ser transparente, facilitar a visualização aqui dentro, enquanto a massa descansa, ela tem uma tampa muito bem fechada e eu deixo aqui para que ela possa levedar e crescer mais rapidamente. Então, separei aqui a minha vasilha, tá? Que é a que eu vou usar para fazer o meu pão. E nós vamos agora aos ingredientes. Nessa receita vai um ovo, tá? Então, já tenho o meu ovo aqui separado. Deixa eu ir. Já vou colocando os ingredientes na tigela para vocês acompanhando, tá? Vai um ovo, certo? Vai também uma colher de margarina, tá? Uma colher de margarina. Eu uso essa aqui, ó, essa aqui. Nós aqui em casa só usamos a margarina com sal, porque é a nossa preferência. Então, uma colher bem generosa. Ó, uma colher de margarina. Deixa eu pegar só meu apoio aqui. Meu descanso de colher. Tá, não usaremos mais aqui e já vou colocar na geladeira, porque eu gosto de ir fazendo e já eliminando a bagunça. Em seguida, a gente coloca meia colher de chá de sal. O que que eu fiz? Nesse outro bowl aqui, ó, já tem a farinha e eu misturei o sal aqui. Por quê? Porque eu sempre ouvi dizer, não sei qual é o fundamento dessa afirmação, que o sal não deve entrar em contato com o fermento diretamente quando a gente vai preparar uma massa, porque ele anula o efeito de levedura do crescimento. Então, o que que eu fiz? Essa meia colher de chá de sal já está misturada à minha farinha, tá? Farinha de trigo. E a farinha de trigo são 500 gramas, já está pesadinho aqui, tá? 500 gramas de farinha de trigo. Então, eu já botei aqui o ovo, a margarina, o sal e a farinha estão ali. E agora eu vou colocar 10 gramas de fermento. Esse fermento aqui, ó, tá? Fermento biológico, 10 gramas, é um pacotinho completo, tá, gente? Então, eu já vou colocar aqui o meu pacotinho de fermento. Certo? Aqui, ok. O que que nós precisamos agora? A receita pede 250 ml de leite morno. É muito importante que esse leite seja morno e não quente, né? Para que ele também não anule o efeito do nosso fermento. Mas antes disso, eu vou acrescentar o açúcar, que são 2 colheres de sopa. Ó, 2 colheres de sopa de açúcar, certo? Açúcar não vamos mais usar, já vou guardar. Então, recapitulando o que tem aqui no meu bowl. Um ovo, uma colher de sopa de margarina, um pacotinho de fermento biológico e 2 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu tenho 250 ml de leite que eu vou colocar no micro-ondas para que ele dê uma leve
aquecidinha, tá? Ele vai ficar morno, como deve ser. E a gente coloca junto com os demais ingredientes. Coloquei uns segundinhos ali, enquanto isso a gente vai conversando. Essa minha receita eu tirei da internet há muito tempo. Eu já perdi a referência porque eu anotei num caderninho e é ela que eu uso sempre. Mas eu vou deixar toda ela descrita aqui abaixo do vídeo para que vocês possam ter essas referências. Uma coisa importante é, eu particularmente, nós aqui em casa não gostamos de pão doce, então essas quantias que eu passei para vocês, elas vão deixar o resultado do pão bem neutro. Ele vai ficar muito neutro, muito saboroso, combinando tanto com coisas salgadas quanto doces. Meu micro-ondas já apitou e eu vou pegar o leite ali. Quem gosta de pão mais doce, de repente pode colocar um pouquinho mais de açúcar, né? Leite morno aqui. Agora, coloco todo de uma vez. E vou mexendo para dissolver o fermento, o açúcar, para que essa margarina também dê uma leve dissolvida. Ó, vou puxar mais para cá para vocês enxergarem o que tá acontecendo aqui na minha tigela, ó. Tô dando uma breve misturada aqui, ó. É importante só que o fermento dê uma dissolvida, o açúcar também. Ó. Como ele tá morno, claro, ele não vai derreter imediatamente as coisas que estão aqui, mas nós vamos fazendo essa nossa misturinha. Eu uso uma colher de pau para fazer essa mistura, porque ela é resistente, e eu acostumei a fazer essa mistura prévia aqui com esse utensílio. Ó, mexendo, mexendo. Uma leve mexida, só pra a gente incorporar esses ingredientes aqui. Deixa eu colocar fora essa casquinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocando pouco a pouco essa farinha. Eu vou incorporando a farinha aos poucos. Por que é importante ser aos poucos? Porque eu já vou tirando qualquer gruminho que possa se formar aqui, né, na minha tigela. Então, eu começo mexendo com a colher e depois vai chegar um ponto que eu vou precisar botar a mão na massa, obviamente, né? Porque esse pão aqui, ele é sovado, nós vamos sovar o pão. Mas aqui, eu vou colocando a farinha e vou mexendo. Vocês já devem estar acostumados a esse tipo de massa, né? Que a gente começa mexendo, batendo, e depois a gente é preciso botar literalmente a mão na massa para que a gente possa, olha, eu já respingando a roupa, que sovar a massa, né? Eu gosto de fazer assim, porque daí eu já vou desmanchando os gruminhos da farinha e ela já começa bem lisinha, né? Facilita a sova, né? Eu não devo me preocupar daí em alisar a massa, e sim somente aquela sova que ela precisa para ativar o fermento, né? E o tempo de sova que ele faz com que a nossa massa cresça. Então, a gente, por mais que canse e dê preguiça, a gente não pode não sovar um certo tempo, tá? O indicado nessa receita é em cerca de 10 minutos. Ela já tá ficando num ponto que eu quase não consigo usar a colher, ó. Ela já está ficando grudenta, assim, mais pesadinha, ó. E assim, é importante a gente não exagerar na quantidade de farinha. Vocês vão perceber que pode parecer difícil de sovar a massa, tá úmida demais,
mas é melhor que ela fique assim, pro pão não ficar seco, pesado. Então, assim, a massa deve ficar um pouquinho mais grudentinha mesmo. Ó, coloquei toda a farinha, então. Agora, aqui, efetivamente, eu tenho 500 gramas de farinha. Eu vou continuar insistindo com a colher até um certo ponto, ó. E já vou colocar na bancada pra fazer realmente o serviço de amassar e sovar bem essa massa. Tudo que eu consigo unir aqui com a colher, eu vou fazendo, né? Chegou no ponto que eu não consigo mais, ó. Já não vejo mais umidade na massa. Eu já limpei previamente a minha bancada, limpei, higienizei, passei álcool. Agora, ela está prontinha para receber a nossa massa, ó. E para isso, eu vou polvilhar um pouquinho de farinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo baixar vocês um pouquinho mais, assim. Eu acho que tá melhor. Vou polvilhar um pouquinho. Muito cuidado nisso, como eu disse, para que não seja excessiva a quantidade de farinha, para que a massa não fique muito dura, muito seca. Então, agora aqui, já estou com as mãos higienizadas, a bancada higienizada, e parece que vai dar tudo errado, mas não vai. Vai dar tudo certo. Tiro aqui o que ficou grudadinho na colher, para não desperdiçar. E agora a gente vai fazer o processo de unir tudo isso aqui. Lembrando que nós não vamos exagerar na farinha, por mais que tenhamos que acrescentar um pouquinho mais aqui, daqui a pouco, nós não vamos exagerar para que ela não fique muito seca. Essa quantia de massa, eu costumo fazer 2 pãezinhos em forma de pão, de bolo inglês. Vocês vão ver, eu vou mostrar a forminha para vocês. Dá 2 pães. Ó. Ela vai incorporando essa farinha que tá aqui na minha bancada. E eu acredito que não vai ser tão necessário mais farinha. Vamos ver. Ó, ela já está começando a tomar uma forma de massa. Massa já está bem homogênea. Agora é o momento que eu vou polvilhar um pouco de farinha aqui. E essa massa vai ficar descansando por aproximadamente 1 hora. Para depois nós abrirmos novamente, sovar um pouquinho mais e formatarmos os nossos pãezinhos. Então, eu vou deixar num lugar aquecido da minha casa, ou no forno, ou até mesmo se... Aqui em casa, deixa eu levantar aqui para vocês.
Quando o clima está muito frio aqui em casa, hoje tá fresquinho, tá bem fresquinho. Mas quando o clima está frio, eu costumo procurar o solzinho, deixar ela numa janela ou então dentro do forno. Eu deixo num lugar aquecido. Se o frio está muito intenso, eu aqueço uma água, coloco a tigela sobre uma vasilha com água e deixo aquele vaporzinho. Mas eu acho que não vai ser necessário. Vou deixar aqui crescendo então em torno de 1 hora descansando e depois eu volto para que a gente possa colocar esses pãezinhos na forma. Passado o tempo de crescimento do nosso pão, da nossa massa, vamos dar uma olhadinha agora como é que ela está. Deixei um pouco mais de tempo, porque hoje, conforme eu havia falado para vocês, o clima está bem mais fresco aqui, ele demora um pouquinho mais para desenvolver, para crescer, mas eu vou mostrar para vocês o tamanho que ela atingiu. Vou baixar aqui, ó. Ela está mais do que o dobro de tamanho, né? Então, nós vamos... Ó, cresceu bastante. Está bem macia. Aí agora nós vamos modelar os nossos pães aqui na bancada. Vou polvilhar um pouquinho mais de farinha aqui. Para soltar a nossa massinha. Está aqui a nossa massa. Antes, deixa eu mostrar para vocês. As forminhas que eu uso são essas aqui, já estão untadas com óleo, né? São 2 formas, é a quantidade que eu costumo fazer, que rende essa massa. Vou usar esse cortador aqui para separar. Se você quiser pesar para ficar exatamente igual, fique à vontade. Eu vou fazer mais ou menos a olho, ó. Deixo aqui reservado e vou agora só dar uma leve modelada para que ele fique mais ou menos no formato em que eu quero, assim. Eu vou dar uma enroladinha nele, porque eu gosto de sentir as camadas do pão. Ó, eu não vou nem amassar muito, ó. Eu vou enrolando. Vou enrolando. E coloco na minha forminha. Bem prático, sem mistério. Depois que ele ficar mais um tempinho descansando, né? Uns 40, 50 minutos, até atingir o tamanho que eu quero, eu vou pincelar um ovo, porque eu gosto muito daquele acabamento envernizado que fica sobre o pãozinho. Então, ó, tiro o excesso de farinha, ó. Eu pincelo um ovo e ele, ó. Então, agora, eu vou, por enquanto, cobrir os meus pãezinhos enquanto eu limpo a minha bancada aqui. E depois que ele atingir o tamanho que eu quero, eu volto para mostrar para vocês como eu faço para pincelar o ovo e colocar no forno. Em seguida, a gente retorna. Já passou o tempo de crescimento do nosso pão, agora eu vou mostrar para vocês o resultado. Ele levou, como eu falei, bem mais tempo para crescer hoje, porque não está calor. Então, a fermentação é um pouco mais demorada. Mas cresceu bem, agora eu vou mostrar para vocês, antes de começar a pincelar aquele ovo que eu falei. Só um minutinho, vou baixar aqui. Ó, cresceram bem, estão bem bonitos, os dois. Agora eu vou preparar aqui, é o ovo puro, dou uma leve misturada e vou pincelar os pães.
já pincelei o ovo sobre os pães. Eu vou colocar no forno a 180 graus por cerca de 30 minutos, de 25 a 30 minutos. Nosso forno aqui em casa não é muito potente, então eu não vou pré-aquecê-lo, porque o tempo que a gente coloca e liga até ele atingir uma temperatura um pouquinho mais elevada, o pão já cresce mais um pouquinho antes de começar a assar. Então o nosso forno demora em torno de 30, 35 minutos por aí. Mas se o seu forno é mais potente, você fica dando uma olhadinha a partir dos 20 minutos, porque é o tempo dele ficar corado por cima, uma cor bonita, de acordo com o que você gosta, a sua preferência. A gente não gosta aqui tão escurinho, a gente gosta dele douradinho. E aí, quando ele ficar dourado por cima, eu desligo a parte superior, o aquecimento superior do forno, e deixo só a parte de baixo para ele assar bem por dentro. Vou deixar aqui no forno agora durante esse tempo e depois eu trago para mostrar o resultado final para vocês. Nossos pães ficaram prontos e eu trouxe o resultado para mostrar para vocês. Ele ficou um pouquinho mais escuro do que o que eu gosto, mas é que eu me perdi um pouquinho no tempo, mas ficaram bem bonitos, ó. Já desenformei, estão aqui, ficaram muito bonitos, estão fofinhos, ó, aparentemente. Eu vou cortar agora para mostrar para vocês com detalhes, mas deu certo. Nosso pãozinho tá quentinho, bem cheiroso, a casa tá cheia de perfume de pão e agora a gente já vai comer, né? Porque a fome tá grande. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da receitinha. Sigam, façam, experimentem, tenho certeza que vocês vão gostar. É muito prática, muito fácil e muito econômica e realmente ela dá um ótimo resultado. Espero que vocês tenham gostado então. Curtam o vídeo, deixem um recadinho, deixem um comentário para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é relevante e entregue cada vez a mais pessoas. Voltamos no próximo vídeo. Tchau!